Oi pessoal, eu sou a professora Gabi Castro. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Hoje eu vou falar para o 4º ano, mas se você quiser saber sobre a sua série, então vai lá na playlist, tá, do meu canal, porque na playlist tem as séries lá, tá? Então se você estiver no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, você vai lá na playlist e busca a sua série, beleza? Hoje eu vou fazer a correção para o 4º ano do livro de português, do livro Apis, tá bom? Para o 4º ano. Então, vamos lá. Nós vamos fazer, pessoal, a correção da página 18, 19 e 20, tá? Estamos no capítulo 1 e a correção será dessas páginas aí, 18, 19 e 20. Eu estou aqui na página 16, só para mostrar para vocês, olha, que nós estamos estudando fábula em prosa e verso, tá bom? E aqui, olha, a gente tem uma breve introdução. Então, as crianças estão aqui, olha, nessa imagem, que a gente sabe que parece muito com uma biblioteca, né? Eles estão em uma biblioteca. Agora está perguntando assim, o que as crianças estão fazendo na cena? Pessoal, nessa cena, elas estão fazendo muitas coisas. Elas estão lendo, tá? Elas estão lendo, elas estão se divertindo, elas estão aprendendo. Depois, você já ouviu a frase gosto não se discute? O que essa frase quer dizer? Isso é uma resposta pessoal, mas eu vou comentar para você. Quando a gente fala que gosto não se discute, quer dizer que cada um tem o seu gosto e o meu gosto não é melhor do que o seu. Se eu gosto de laranja e você gosta de rosa, não significa que o laranja é mais bonito do que o rosa. Então, a gente não vai discutir, porque gosto não se discute. Todos os gostos têm que ser respeitados. Beleza? Próxima pergunta. Será que há leituras para todos os gostos? Também é uma resposta pessoal, mas eu vou comentar. Sim, nós temos leituras para todos os gostos. Hoje em dia, você pode ler um livro de ficção científica, você pode ler um livro de piadas, né? Só de piadas, livro de receita, livro de comédia, livro romântico. Então, nós temos leituras para todos os gostos. Porque se não fosse assim, ia ser muito ruim. Já pensou se tivesse leitura só de comédia ou leitura só de poemas? Ia ficar muito chato, né? Então, vamos agora para a página 18, começar a nossa correção. Aqui na página 18, eu não vou ler para vocês, pelo menos não agora, se der tempo a gente lê, volta nesse texto aqui. Mas este textinho aqui, ele é um texto de fábula que fala sobre a cigarra e as formigas. Gabi, o que é uma fábula? Fábula é quando nós temos animais inseridos no texto, tá? Por exemplo, a cigarra e a formiga são tipos de animais. Então, por isso se trata de uma fábula, beleza? Então, tá bom. Lá na página 19, 19, isso mesmo. Aqui na página 19, nós vamos começar, então, a fazer a interpretação, tá? Então, essa parte aqui eu não vou ler, porque não precisa, né? Lembrando, pessoal, que essa correção também é uma mini aula, tá? Então, prestem bastante atenção na explicação. Então, número 1. Qual foi a sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. Então, qual que foi a sua primeira impressão? É uma resposta pessoal, mas você pode falar várias coisas. Por exemplo, você pode falar assim, a primeira impressão é que eu aprendi muito com esse texto. Ou você também pode falar, uma primeira impressão é que eu achei que o texto ia ser chato e no final ele ficou legal, ficou divertido, tá? Então, isso é só uma sugestão, porque a resposta é pessoal, cada um vai colocar o que achou. 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Então, tempo. Quando aconteceram os fatos dessa história? Aconteceu, pessoal, num belo dia de inverno. Tudo isso você encontra lá no texto, tá? Lugar. Aonde aconteceram os fatos da história? Bom, pelo que a gente leu, né, que você com certeza leu aí na sua casa, provavelmente foi no campo. Personagens. Quem participou dos fatos da história?
Quem participou foi a cigarra e as formigas. Vamos para o número 3. Releia a fábula com os colegas e observem no texto a fala do narrador. Quem que está contando essa história? E depois, a fala de cada personagem. Quem participa da história? Então, olha só. Quem está contando a história? Quem está contando a história é um narrador de fora. Ele não é nem a cigarra, nem a formiga, nem nenhum animal que está lá participando da história. Então, ele é um narrador de fora, tá bom? Quem pode ser esse narrador? A gente não sabe exatamente quem é, né? Mas, olha, provavelmente aqui, olha, a gente pode olhar algumas informações aqui embaixo, tá? Porque todo o texto, gente, vem com algumas informações pequenininhas aqui embaixo, tá? Então, olha só, esse texto é um texto de Êxopo, das fábulas de Êxopo. Então, pode ser que o narrador tenha sido Êxopo? Pode, tá? Mas a gente não sabe ao certo quem foi, mas a gente sabe que não foram os personagens que participam da história, tá? Nem a cigarra, nem a formiga. Agora, quem participa dessa história? Se você voltar aqui no texto, você vai ver, né, que nós temos as formiguinhas que participam da história. Nós temos a cigarra, né, que participa da história. E aí, a gente vai prestando atenção e a gente vai vendo que esse texto aqui, apesar de ser um texto simples, você percebe que, por mais que tenha duas personagens, é uma história que ensina bastante, né? Ensina sobre a preguiça. Então, quem participa dessa história, apesar de serem só duas personagens, a cigarra e a formiga, né? Nós sabemos que é um texto bem legal. Quem participa da história, então, é a cigarra e a formiga, beleza? Copie um trecho da fala do narrador. Então, você pode copiar isso aqui, ó. De repente, aparece uma cigarra. Vamos lembrar que, quando você copia o trecho da fala de alguém, você sempre tem que colocar entre aspas, tá? Entre aspas, porque senão fica errado. Você também pode copiar aí, ó. Respondeu a cigarra. Também pode ser. Também você pode colocar, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Você vai escolher um trecho, tá? Porque aqui está falando um trecho, então não precisa colocar todos eles. Letra B, copie um trecho da fala de algum personagem. Você pode colocar, para falar a verdade, não tive tempo. Sempre entre aspas, tá, pessoal? Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o verão dançando? Também é uma outra possibilidade. Aqui também você vai colocar um trecho, tá? Então, vamos lá para a página 20, número 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Pessoal, o grande trabalho das formigas a gente já leu, né? Você já deve ter lido aí na sua casa e é muito fácil. O que elas tinham que fazer? Elas tinham que secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois de uma chuva forte. Então, era esse o trabalho das formigas. O que a cigarra pediu para as formigas no número 5? Pediu um pouco de comida, pois tinha muita fome. Número 6 agora. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Então, a gente pode escrever de alguns jeitos. Por exemplo, ó, coisa que não costumavam fazer, coisa que não aceitavam fazer, o que julgavam errado, mesmo não considerando isso certo, etc. Tá? Aqui são sugestões, então você não precisa colocar todas elas. Você vai escolher uma sugestão, tá? E coloca a sugestão que você achar melhor aí no seu caderno. Número 7. Releia o trecho a seguir. Depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas.
Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, olha, as fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Então, vamos lá. Gabi, o que é moral? Moral é quando a gente aprende, olha, ensinamentos é quando a gente aprende alguma coisa com aquela história, tá? Então, depois que a gente lê esse quadro, a gente tem que circular que palavras que indicam o sentimento das formigas. Então, olha só, o que as formigas estavam sentindo ali naquela hora? Elas estavam sentindo desprezo, zombaria, ironia e deboche. Então, você tem que circular essas palavras aí, beleza? Próximo, no número 8, juntos releiam a moral presente nessa fábula. Então, qual é a moral? O que essa fábula está nos ensinando? Ela está nos ensinando que os preguiçosos colhem o que merecem, ou seja, a gente não pode ser preguiçoso, né? É isso que esse texto está ensinando, que você não deve ser uma pessoa preguiçosa, porque isso vai te trazer coisas ruins. Então, a moral tem a intenção de ensinar pra gente alguma coisa, tá? Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Então, isso daqui, pessoal, é uma resposta pessoal também, tá? Você vai pensar se você concorda ou não com o que está sendo ensinado. Ou seja, o texto está ensinando que nós não devemos ser pessoas preguiçosas. Você concorda com isso? Sim ou não? Responde aí para mim. Não precisa escrever no caderno, mas responde aí para mim. Você concorda que a gente não deve ser pessoas preguiçosas? Sim ou não? Então, você tem que refletir sobre isso. Quando a gente estuda português, não é simplesmente você ir colocando as respostas no caderno. Você precisa pensar sobre aquele texto que você acabou de ler, tá bom? Então, a gente sempre tem que refletir, pensar, discutir, principalmente, né? Então, aqui tá falando, ó, conversam e reflitam. Então, você pode conversar com seus pais, com seus colegas, mas pense sobre a preguiça, porque a aula de hoje tem muito a ver com isso, tá? O texto está nos mostrando que esse tipo de pessoa vai colher coisas ruins para a vida. Então, estudar português é legal por causa disso. A gente vai fazendo correção, né? A gente vai corrigindo tudo e vai aprendendo a pensar também. Bom, nós vamos parar aqui na página 20, mas eu recomendo que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho, porque eu sempre coloco aulas aqui todos os dias e nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, eu te espero para o nosso próximo vídeo. Até lá!